A gente chama agora ao vivo a nossa correspondente, a Mariana Giangiacomo, que está em Londres acompanhando tudo e já está aparecendo aqui na tela com a gente. Mariana, por favor, conte-nos a respeito desse clima pelas ruas londrinas e de que maneira um dia tão importante como esse é visto pelos próprios londrinos. Bem-vinda. Oi, Elisa, Jairo, muito obrigada. Olha, eu estou em frente ao Palácio de St. James, onde aconteceu mais cedo aquela cerimônia de proclamação, e há uma movimentação muito grande aqui, mesmo depois da cerimônia. Mais cedo, essa calçada estava lotada, cheia de gente, muitas pessoas vieram para cá para presenciar esse momento histórico. E agora, ainda, apesar de muitas pessoas terem ido embora, continua a movimentação e tem acontecido uma coisa interessante. As pessoas passam, me veem com o microfone, me perguntam onde está o rei Charles III, se ele ainda está aqui no Palácio de St. James, porque ele participou de uma parte dessa cerimônia, né, ou não. E aí eu digo que ele deve passar a tarde toda no Palácio de Buckingham, fazendo uma série de reuniões com líderes políticos, com líderes religiosos, e muita gente diz, bom, então vamos para lá. Então as pessoas realmente estão atrás do rei, as pessoas querem ver o rei novo, querem presenciar esse momento e, quem sabe, ver de perto o rei Charles III, agora oficialmente proclamado rei aqui depois desta cerimônia. Então é um clima realmente de história aqui, as pessoas entendem que estão vivendo um momento histórico e fazem questão de falar sobre isso. Todo mundo com quem eu conversei por aqui foi muito aberto comigo e quis falar. Para todo mundo eu faço a mesma pergunta, eu falo como você se sente com tudo isso, o que você acha de tudo isso, e recebi a mesma resposta, as pessoas dizendo que estão tristes, e isso pessoas de várias idades, de várias regiões, inclusive, do país, porque muitos viajaram para cá para presenciar esse momento. Eu estava falando até com a garçonete de um restaurante e ela me disse que eles já estão preparados, vão até contratar mais gente temporariamente para poder dar conta ali de uma demanda que deve aumentar nos próximos dias, por causa desse acontecimento, claro, tão histórico, por causa dessa morte, porque pessoas não só do Reino Unido, mas de outros países devem vir para cá. Então ela disse que o restaurante estava esperando uma maior movimentação, mais movimento nos próximos dias. Então esse é o clima por aqui, mas eu queria destacar que, apesar de tudo isso, apesar então das multidões, das aglomerações e de serem pessoas de várias partes do Reino Unido e do mundo, uma coisa me chamou muita atenção por aqui, que foi a questão do silêncio. São multidões muitas vezes silenciosas, ou que pelo menos não gritam, não falam alto, não tem tumulto. Parece mesmo que as pessoas realmente só estão interessadas em prestar homenagens, em registrar ali o momento, tirar foto, fazer vídeo, mas não tem uma movimentação assim de tumulto mesmo, de grito. Não, as pessoas respeitam muito agora o que o país está passando. Então eu acho muito interessante destacar isso. As pessoas realmente parecem tristes e, ao mesmo tempo, entendem que esse é um momento muito histórico e querem acolher bem, querem receber bem o novo rei, o Charles III, tanto que a gente viu, né, ontem ele ali nos arredores do Palácio de Buckingham, falando com a multidão que estava lá, ele cumprimentou as pessoas, foi bastante afetuoso também e acabou passando até por uma situação inusitada, né? Teve uma mulher que deu um beijo na bochecha do rei e depois ela deu uma entrevista para a CNN e falou que perguntou se podia fazer isso, ele respondeu que sim, e ela disse que beijou o rei na bochecha porque achou que ele estava triste e precisava desse gesto de carinho. E realmente são essas manifestações de carinho e de apoio que eu tenho percebido aqui, de muito respeito que eu tenho recebido pela cidade. Até um motorista para quem eu perguntei o que ele achava do Charles, ele me disse o seguinte: se ele aprendeu alguma coisa com a mãe, ele vai ser um bom rei. E lembrando, né, que o Charles é uma figura que foi envolta em polêmicas e controvérsia, principalmente por causa, claro, da história do casamento da princesa Diana. Então há quem diga, né, dizia-se mais isso, na verdade, que muitos britânicos prefeririam que a coroa passasse direto para o príncipe William. Mas agora o que se percebe é realmente que os britânicos estão, o que eu percebi pelo menos, né, aqui em Londres, nas minhas andanças e nas minhas conversas por aqui, é que os britânicos estão dispostos sim a acolher esse novo rei, estão com uma grande expectativa sobre como vai ser esse reinado de Charles III, Elisa e Jairo. Eu queria aproveitar um pouco mais da tua observação
Porque me fez lembrar o seguinte, lá em 1997, quando a princesa Diana morreu, já aproveitando o teu gancho também, muita gente criticou o posicionamento da rainha, que demorou uns dias para se posicionar, né? Para externar condolências. E isso abalou bastante, inclusive, a popularidade da rainha à época. Quando, já no funeral da princesa Diana, a rainha chegou próxima ao público que estava ali para acompanhar, a avaliação que muitas pessoas tiveram, inclusive da imprensa à época, que o clima de consternação acabou tomando conta daquilo. Então, quem estava criticando a rainha entendeu que, na verdade, ali também tinha uma avó, né, que estava preocupada com seus netos, que tinham acabado de perder a mãe. Você está percebendo esse clima de consternação, apesar daquilo que a gente fala, né, de uma certa impopularidade, por uma diversidade de razões, do agora rei Charles? Mas levando em consideração essa consternação de um homem de 73 anos que acabou de perder a sua mãe, você percebe isso quando conversa com as pessoas aí? Percebo sim, Jairo, percebo. Assim, primeiro, né, claro, luto é um sentimento com o qual a gente se identifica muito, né? E aí se a gente se coloca no lugar, então, desse novo rei, né, do rei Charles, que perdeu a mãe e agora assume o trono com 73 anos de idade. Ele foi, então, o príncipe que mais demorou para se tornar rei na história do Reino Unido. Então, é claro que as pessoas se identificam, sim, eu tenho percebido isso, as pessoas se perguntando como vai ser, como ele vai lidar com isso agora, começando, né, começando um novo trabalho, né, começando uma nova função agora aos 73 anos de idade e logo depois de perder a mãe. Então, eu tenho percebido muito isso, sim, e são esses momentos, né, Jairo, é interessante porque são justamente esses momentos fortes, né, esses momentos de ruptura que acabam levando a mudanças importantes. Então, por exemplo, no caso da princesa Diana, quando a princesa Diana morreu e a rainha Elizabeth demorou dias para se pronunciar, isso foi visto como um sinal de frieza por muitos britânicos, como você disse, ela foi muito criticada, mas a partir daí houve um esforço, a rainha Elizabeth II visivelmente passou a se esforçar mais para se aproximar da população. Isso porque a Diana ficou conhecida como a princesa do povo, ficou conhecida por ser tão próxima das pessoas. E aí a rainha Elizabeth II, mesmo daquele jeito dela mais reservado, um perfil mais discreto, começou a se esforçar mais para se aproximar mais das pessoas. Então foi um ponto importante ali, até chegar a essa figura, né? A esse legado que ela deixou de uma figura que até na época da pandemia ela foi chamada aqui de Comforter in Chief, né? Porque normalmente é o Commander in Chief, né? O comandante chefe, e ela é comforter, então a pessoa que confortava. Isso porque as palavras dela foram muito reconfortantes. Ela fez discursos muito esperançosos aqui durante a época da pandemia. A gente lembra também do príncipe Harry chamando a rainha Elizabeth II de a avó da nação. Então imagina só, né, a gente pensar que era essa figura que foi tão criticada pelos britânicos, na verdade por pessoas do mundo inteiro, pela imprensa, por causa da postura com a princesa Diana, se tornar hoje essa figura que é lembrada, então, por esse afeto, e teve até essa postura de ser a Comforter in Chief aqui do Reino Unido na época da pandemia. E talvez isso aconteça com o Charles também agora. Pelo menos pelo que eu observo aqui, eu percebi isso. Pessoas até que disseram, olha, eu não era muito fã do Charles, mas eu consigo ver o que ele está passando e ele está se esforçando, e a gente viu ontem mesmo, e já foi uma amostra disso, dessa aproximação dele com o público. Ele passou, cumprimentou as pessoas. Então são justamente esses momentos que fazem a realeza se adaptar, porque é claro que a realeza tem que se adaptar, e a rainha Elizabeth II, nesses 70 anos de reinado, teve que justificar ali a existência, né, da realeza várias vezes, teve que se reinventar muito. Imagina só quanto que o mundo mudou, né, em 70 anos, e a rainha teve ali que acompanhar essas mudanças de alguma forma para continuar justificando aqui a existência da realeza e continuar mantendo a realeza relevante, né, Jairo e Elisa. Excelente, Mariana Giangiacomo ao vivo em Londres.